Fala aí, família, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um monitor 4K que eu comprei na promoção da Amazon por meros 1.200 e pouco, em 10 vezes. Achei um preço muito bacana por ser um monitor 4K 32 polegadas, que é um ponto aí que eu acho que eu dei uma exagerada para segundo monitor, né? 32 polegadas, mas pelo preço que ele tava eu achei muito interessante. Até puxei já um pouco para cá o meu monitor que eu utilizo no dia a dia, que também é de 32, mas ele é curvado, né? O modelo desse monitor, para quem tiver interesse, eu vou deixar também o link aí na descrição. Vira e mexe, ele tá com uma promoçãozinha. O preço normal dele é na casa dos 1.600 a 1.800. Vamos começar a fazer um unboxing dele aí. Vou tentar instalar ele na mesa, né? Aqui do lado desse. Acho que vai ficar até meio fora da mesa o negócio, mas vamos aí. Aparentemente o monitor não é reembalado, não foi utilizado. Ele tem só um botão só para poder mexer aqui atrás. Vamos tentar montar esse negócio agora. Bom, já fiz um unboxing, a caixa tá ali, o monitor tá aqui em cima da mesa. Vou mostrar para vocês aqui o encaixe do suporte do pé e também as entradas, uma de energia da fonte, uma de áudio que você consegue reproduzir, né? O áudio passando pelo HDMI, sai aqui nessa entrada e você pode ligar em alguma outra caixa. DisplayPort e duas HDMI. Nada aí muito fora do padrão, bem o básico. Segue aí o modelo do monitor também. Agora eu vou colocar o pezinho dele. O pé do monitor achei um pouco estranho por não ter nada para parafusar. É apenas colocar aqui e empurrar para cima. Só vou precisar das duas mãos, né? Mas vocês entenderam. É só encaixou e empurrou para cima. Não tem nenhum parafuso que prende, nada. Bem estranho, né? Tudo bem que o peso do monitor vai ficar sobre o pé aqui e não vai sair, mas seria bom ter uma fixação aí com um parafuso ou alguma coisa. Temos também aqui o mount VESA. Ele fica bem um pouco para baixo. Estranho, geralmente é bem no meio do monitor, mas acho que aqui porque faz uma curva, então aqui é a parte mais reta, então ele fica um pouquinho mais para baixo. O pezinho aqui, 100% plástico, nada de novidade nele, apenas encaixou aqui e apertou o parafuso, só. Tem um passadorzinho aqui de fio, mas é bem simplesinho mesmo, bem leve, né? Tudo para cortar um pouco aí dos custos. Vai fazer o trabalho, né? Eu tenho aqui um suporte de monitor já articulado para colocar ele depois. Vou montar primeiro aqui, fazer os testes tudo certinho. Depois mais para frente eu tento colocar ele aqui. Já conectei os cabos aqui. É bom que tem esse espaço um pouco grande para colocar os cabos, pois esse DisplayPort mesmo aqui é um DisplayPort bem grosso. E aí se esse espacinho fosse um pouco menor, talvez não dá para fazer a volta do cabo aqui. Mas deu tudo certo. Meio estranho aqui essa conexão de energia, né? O posicionamento do cabo deveria ser algo reto e não 90 graus como está aqui. Monitorzinho montado, agora eu vou fazer alguns testes nele. Logicamente eu não tenho aquelas ferramentas que o pessoal usa aí para fazer testes. Fidelidade de cores, entre outras coisas bem específicas, brilhos nits e tudo mais. O primeiro momento, deixa eu apagar as luzes aqui. Primeiro momento, ambos aqui estão bem parecidos, tanto na qualidade de imagem quanto nas cores. Esse aqui é o Asus 2K 165, só que ele é curvo. Esse aqui é o Samsung 32 4K, e o painel dele é reto. Aquele ali, eu uso ele um pouquinho mais azulado. O nível de preto dele eu utilizo um pouco mais elevado para ficar mais acinzentado. E também aquele lá é um painel VA, e esse também. Então a gente tem aí bem parecido até mesmo os níveis de cores. Gravando o vídeo, o cara vai agora, essas horas, furar aqui em cima. Tá de brincadeira, hein? Vamos lá. Asus 2K 165 Hz, Samsung 4K 60 Hz. Apaguei todas as luzes aqui para vocês darem uma olhada. O nível de preto desse aqui tá bem elevado, porque eu gosto do preto mais acinzentado. Também gosto de uma cor mais azulada. Esse aqui tá com os padrões de fábrica, e eu fiz uma regulagenzinha no RGB
no site ratings.com. Tem lá a configuração que eles utilizam para fazer as medições. Conseguiu ali excelentes resultados, aproximadamente 99% de Adobe RGB, alguma coisa assim. Eu vou colocar na tela para vocês a informação certinha, o print lá do site, também o link aí na descrição. Se você comprar um monitor desse, eles vão recomendar tudo certinho o que você deve usar de configuração nesse monitor para ter a maior fidelidade possível. Aparentemente, logo de cara, a gente vê os dois são painéis VAs, né? Mas a gente vê que esse aqui está bem mais editado, as configurações dele. Então esse aqui eu considero que está muito mais fiel ao que realmente é. Se eu pegar essa imagem de fundo e colocar no meu celular, eu vou ver muito mais próximo assim do que assim. Então o que isso quer dizer? Que eu consigo fazer uma edição utilizando esse monitor para ter mais fidelidade em outros dispositivos, porque ele está muito mais próximo da realidade do que esse aqui que eu configurei para usar do jeito que eu gosto e não o jeito que as pessoas vão ver, e não de uma fidelidade de cores, de contraste que na maioria dos dispositivos são utilizados, tanto em celular como outros monitores, né, outros tipos de tela. Esse aqui ele é muito mais fiel, eu achei isso. Em todos os aspectos, desde contraste, brilho, cores, eu achei ele bem fiel. Referente a isso, a parte de qualidade de painel e cores, ambos são VAs, tudo certinho, já expliquei a outra maioria das coisas para vocês. Ele tem um ângulo de visão até que razoável, mesmo sendo um painel VA, você consegue ter aí uma boa visualização. Mas tá difícil, hein? Quem tá ouvindo aí em cima o cara furando as paredes, sei lá o que ele tá fazendo. Abri aqui no Google cores, digitei cores lá no Google, coloquei imagens para a gente ter um pouquinho a mais de comparação. O que dá para se ver é que o branco desse aqui é um branco realmente mais branquinho. As cores também têm uma vividez bem bacana em comparação com o Asus. Lembrando que eu mexi nas configurações, mas eu já tentei deixar ele o mais branco possível, não consegui. Esse foi o melhor que eu consegui, mesmo sendo 120% sRGB. Já esse aqui apresenta aí uma fidelidade maior, como eu disse. Então tem também aparentemente um brilho um pouco mais forte, que dá para você reduzir. Eu deixei na configuração recomendada pelo site, mas dá para você reduzir. Então ele está tendo aqui nesse momento um brilho um pouco maior em comparação a esse. Mas ambos aí logicamente são muito bons. O menu, cara, um menu aí de 1998. Você vai mexer aqui apenas com um botão na setinha. Ele tem algumas opções boas para poder fazer a regulagem, mas você não tem nada muito avançado. Você não consegue aí, por exemplo, mexer nas cores como laranja, como ciano, magenta. Você só consegue mexer mesmo na parte de RGB aqui nas cores. Você não vai ter aquelas outras opções. Mas no geral, assim, é um monitor que entrega o que é necessário para você ter uma boa experiência. Abri aqui aquele Forza maroto para a gente fazer um teste aí. Não sei se aqui na câmera vai aparecer a qualidade de imagem, a questão das cores. Dá para se ter uma experiência excelente, principalmente para esses tipos de jogos, como corrida, um Tomb Raider, alguma coisa mais tranquila, que não seja aquele FPS competitivo, tipo um Counter-Strike, Valorant, onde você não precisa de uma movimentação muito rápida. Você vai ter bons resultados e vai jogar tranquilamente. Um jogo de luta, alguma coisa do tipo, um Dotinha, um RPG aí, um World of Warcraft, cara, você vai conseguir jogar tranquilamente. Deu uma reduzida nas luzes para vocês verem um pouco melhor. A câmera não capta muito bem, ó. Ela entende, às vezes aqui faz uns HDR meio louco, mas tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês, ó, como você enxerga pixel, cara. A câmera tá grudada na tela, você não consegue ver o pixel do negócio. 4K, coisa linda. Então, como eu estava dizendo, para você que curte um game, uma produção de vídeo, conteúdo, possui um console, todas essas áreas vão se dar muito bem com esse monitor. E além de tudo, mesmo que não é IPS, é um painel VA, mas ele consegue reproduzir e entregar muito bem.
E para quem eu indico esse monitor? Esse monitor eu indico para quem quer buscar uma experiência com mais qualidade, mais fidelidade de cores, tanto no consumo quanto na produção. O que eu quero dizer com isso? Você que quer consumir um Netflix, um YouTube em boa qualidade, colocar lá em 4K, você vai ter uma reprodução excelente, contraste e um tamanho confortável de tela para você poder assistir até um pouco mais longe do PC, serve bacana. Você que quer produzir, editar vídeos, editar fotos, você vai ter também uma ótima fidelidade que vai te entregar reprodução com mais de 100% no sRGB. Então isso aí é muito bom. Eu vou deixar o link dele na descrição, não só para o anúncio que você faz a compra, mas sim também para o site da Samsung, onde você pode ver todos os detalhes dele, certinho, o que você está buscando. Eu achei muito boa essa questão do custo-benefício que esse monitor te entrega. Lógico, você que gosta mais do competitivo, se você joga só CS, Valorant, Fortnite, talvez não seja um monitor na medida para você. Mas se você curte um World of Warcraft, um Dota, um jogo de corrida, um jogo de luta, se você tem um console que tem um foco ali em jogos um pouco mais lentos, cara, você vai se dar muito bem. E pelo preço também, lógico, não dá para se conseguir algo muito a mais do que isso, porque 1.200, 1.400, onde você vai arrumar um painel com todas as qualidades e desse tamanho? Nós temos aí hoje painéis Full HD muito mais caros que esse. Lógico, vai ter um tempo de resposta melhor, vai ter uma taxa de hertz melhor, só que é outra finalidade. Então aqui é para você curtir e tirar um lazer, beleza? Se precisar de alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Ativei agora o botãozinho valeu, que está aqui embaixo, para você clicar. Se curtiu esse vídeo e quiser pagar um cafezinho para nós, cara, agradeço muito. Valeu a todo mundo que se inscreveu no canal. Agora a gente liberou aí essas opções e vamos continuar na produção de conteúdo, trazendo aí coisas que eu pego, que eu compro, que eu tento trazer para vocês de review. Se tiver alguma sugestão de vídeo, se tiver alguma coisa para poder indicar para a gente melhorar, eu agradeço. Valeu e é nóis e até a próxima. Antes de encerrar, o monitor funcionou certinho aqui no F80 ou FN80, né? Aquele suportinho da ELG. Deu certinho aqui, ficou bem bacana. Aguentou o peso, aqui ele tá na altura máxima para cima e não ficou molão não, de você só encostar e ele abaixar, né? Você encosta, ele abaixa, cara, segurou. Esse aqui também 32, também aguenta, é o mesmo suporte, eu comprei dois, né? E agora esse aqui da Samsung, que é um pouco mais pesado, também funcionando. Ei!